Olá a todos, começamos aqui a nossa aula a respeito de número quântico. Inicialmente nós temos o que é o número quântico. Basicamente você tem aqui uma série de informações que especifica onde se encontra o elétron. Você pode identificar o número quântico como se fosse um endereço do elétron, onde ele vai te falar qual é o nível, o subnível e em qual orbital que ele vai estar localizado. Por simplesmente isso. O número quântico é o endereço, é a localização que se encontra o elétron. Lembrando, quando você faz a distribuição eletrônica, você pode dar um número quântico para todo e qualquer elétron distribuído ao redor do seu núcleo, na análise do seu átomo, tudo bem? Então nós temos 4 números quânticos. Nós temos o número quântico principal, secundário, magnético e o spin. O que quer dizer o número quântico principal, representado pela letra minúscula n? Ele indica qual é o nível de energia que se encontra nos seus átomos, o seu elétron. Lembrando que nós temos 7 níveis de energia, o nível K, L, M, N, O, P e Q. E cada um desses níveis tem um número 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, se por acaso o seu elétron se encontrar no nível de energia 7, ele vai ter um número quântico principal. Desculpa, se por acaso ele estiver no nível de energia Q, ele vai ter um número quântico principal de valor 7. Se por acaso o seu elétron se encontrar no nível N, ele vai ter um número quântico principal no valor 4, e assim sucessivamente, tudo bem? A respeito do número quântico secundário, ele diz respeito ao subnível. Lembrando, nós temos 4 subníveis, S, P, D e F, onde o S é S minúsculo, desculpa, foi erro de digitação, o S vale 0, P 1, D 2 e F 3. Então, caso você tenha um elétron que se encontre no subnível P, ele vai ter o valor quântico secundário L de 2. Se por acaso ele se encontra no subnível S, ele vai ter um valor quântico secundário 0. A respeito do número quântico magnético, o que quer dizer isso? Indica qual orbital, você vai entender orbital como se fosse uma caixinha, a gente vai explicar, eu vou te explicar isso daqui a pouco no próximo slide, a caixinha que ele se encontra. E ele pode ter um valor de mais L ou menos L, onde esse L nada mais é que a caixinha que ele se encontra. Cada subnível tem um número diferente de caixinhas. De novo, cada subnível tem um número diferente de caixinhas, de orbitais. E o número quântico de spin. O spin nada mais é se o seu elétron ele vai ter a disposição da setinha para cima, que recebe o valor de mais meio, ou para baixo, de menos meio. Colocando isso em prática, nós temos a respeito do número quântico magnético e de spin. O número quântico magnético nada mais é que a posição, o orbital em que se encontra o seu elétron. Pois bem, no nível S ele só tem um orbital, uma caixinha. Orbital é caixinha, sinônimo de caixinha. No nível P ele tem 3 orbitais. No D, 5 e no F, 7. Pois bem, então toda vez a caixinha do meio é 0. O anterior a ela recebe os valores, as caixinhas à esquerda recebem números negativos e as caixinhas à direita números positivos. Se tiver uma caixinha antes do 0, menos 1. Se tiver duas caixinhas, a primeira é menos 1, a segunda é menos 2. Se tiverem 3 caixinhas, menos 1, menos 2, menos 3. Essa análise serve para quando você tem caixinhas ou orbitais ao lado direito do seu zero. Se você tiver só uma caixinha ao lado direito, ele vale mais 1. Se você tiver duas, mais 1, mais 2, 3, mais 1, mais 2, mais 3. Então, de novo, o número quântico magnético diz respeito a onde se encontra o elétron, onde ele vai estar nestas caixinhas aqui. Pura e simplesmente, se ele estiver nesta caixinha, ele vai ter um número quântico magnético de valor menos 1. Caso ele esteja nestas caixinhas do meio, ele vai ter um número quântico magnético de valor 0. Você é mais como eu vou fazer a distribuição dele? É isso que a gente vai ver agora, antes de fazer a análise do spin. Pois bem, o número de elétrons que você tem, você sempre coloca na caixinha mais à esquerda da sua sequência. Por exemplo, se você for fazer a distribuição desse segmento, os seus elétrons vão começar a preencher este orbital. Se você estiver fazendo a distribuição no subnível P, vai começar deste orbital, no subnível S desse, que é só ele que tem. Caso seja o subnível F, ele vai começar deste orbital e vai sempre da esquerda para a direita, tudo bem? Então, como é feita a distribuição desses elétrons? Sempre você faz a representação por setas, ou seta para cima ou seta para baixo.
E a primeira seta que você coloca, lembrando da esquerda para a direita, é para cima. Primeira setinha para cima. Assim que todos os orbitais deste subnível estiverem preenchidos com um elétron para cima em cada um dos orbitais, você começa a redistribuir ele virado ao contrário. De novo, primeiro você faz a distribuição com os elétrons preenchendo da esquerda para a direita essas caixinhas, todos em sentido com seta para cima. Assim que você fez a distribuição de todas essas caixinhas, você volta para a primeira, fazendo a distribuição para baixo. Somente isso. E isso se repete a todos os outros subníveis. De novo, sempre que você for fazer a distribuição eletrônica de elétrons, você começa do orbital mais da esquerda, você começa do orbital mais à esquerda para a sua direita. E sempre você coloca um orbital com sentido para cima. Imagine que você tenha 4 elétrons, você queira distribuir esses 4 elétrons no subnível P. Então você tem primeiro elétron, essa caixinha já foi preenchida com para cima. Segundo elétron, terceiro elétron. Opa, eu já preenchi todos os meus orbitais com setinhas para cima. Volta para o primeiro. Pronto, acabou de distribuir o seu quarto elétron. Luciano, se eu tivesse 5, você vai fazer o somatório até dar o número de elétrons que você quer. Tudo bem? Colocando isso em prática. A respeito do spin. O spin nada mais é o seguinte. Caso o seu elétron ele esteja com a setinha para cima, ele vale mais meio. Se ele estiver com setinha para baixo, ele vale menos meio. Colocando isso em prática, nós temos o seguinte. A análise do ferro. Já foi feita a distribuição eletrônica dele na aula anterior, que me dá uma conformação de 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Reorganizando isso de modo a ficar separado os níveis de energia, nós temos essa distribuição. Eu coloquei esse 3d6 em cor diferente porque eu escolhi fazer a determinação dos números quânticos desse elétron, o último elétron que foi posto no diagrama de Linus Pauling, que foi feita de distribuição eletrônica. Lembrando, você pode fazer essa análise com qualquer um dos 26 elétrons. No caso, eu peguei o sexto elétron preenchendo o nível 3D. Então, esse vai ser o foco do nosso estudo. Lembrando, você pode fazer isso com qualquer elétron. Então, você reorganizando essa distribuição eletrônica em níveis, você tem que o primeiro nível é o K, que tem 2 elétrons, o L, que é o segundo nível, são todos aqueles que têm o número 2 antes dos subníveis, o 3, aqueles que têm o número 3, o 4, que tem 4 aqui. Então, no nível K, que é o primeiro nível que eu tenho 2 elétrons. No nível 2, eu tenho 8 elétrons, 6 mais 2, 8. No nível 3, ou no nível M, eu tenho 2, 8, 14 elétrons. Essa conta aqui está errada. Isso aqui é 14, desculpa, tá bom? É 6 com 6, 12, mais 2, 14. E no meu último nível eu tenho 2 elétrons. Pois bem, fazendo a análise dos meus números quânticos. O número quântico principal diz respeito ao nível de energia. O 3D6 ele está no 3, no nível 3. Então o valor do número quântico principal é 3. O segundo valor que eu tenho é o número quântico secundário, que diz respeito ao subnível. Lembrando, você tem 4 subníveis. S, P, D, F, onde o S vale 0, P vale 1, D vale 2, F vale 3. Tudo bem? Então, como esse último elétron se encontra no nível D, ele tem um valor de 2. O número quântico magnético, que é quando você vai fazer a distribuição levando em conta setinha para cima, setinha para baixo. Vamos lá então. Lembrando, esse elétron que eu estou analisando está no D, não é isso? Então é esse segmentozão aqui, essa sequência de caixinhas que eu vou analisar. Tudo bem? O S só tem um orbital, uma caixinha. Ó, a legenda aqui, ó. O S só tem um orbital. O P tem 3, o D tem 5 e o F tem 7. Então vai ser este aqui, esse segmento de quadrinhos que a gente vai fazer a distribuição. Lembrando, eu estou querendo saber o sexto elétron, não é isso? Então eu tenho que fazer a distribuição dos 6 elétrons aqui. Lembrando que primeiro você começa com os elétrons todos com setinha para cima e sempre da esquerda para a direita. Então vamos lá. 1 elétron, 2, 3, 4, 5. Uma vez que todas as caixinhas, todos os orbitais foram preenchidos, você inicia novamente, só que com o sentido invertido. Lembrando, eu estou querendo saber o sexto elétron, não é isso? Já foi distribuído 1, 2, 3, 4, 5. Então o sexto fica sendo para baixo. Dessa maneira,
o meu número quântico magnético, que é a caixinha que se encontra o último elétron, o elétron em análise, desculpa. A caixinha que se encontra o elétron em análise. Este elétron, que é o sexto elétron, que foi distribuído, se encontra nessa caixinha, tem um valor então de -2. O número quântico diz respeito se a setinha está para cima ou para baixo. Como o meu último elétron se encontra com setinha para baixo, o valor dele é -0,5.